Vamos agora ao texto bíblico em Gênesis capítulo 6. Nosso Deus é um Deus de aliança. Diga, Deus é um Deus de aliança. Então vamos à palavra, vamos às orações e vamos sair daqui contaminados por Deus, contaminados pela palavra de Deus. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 18, 8 e 18. Era um tempo terrível e Deus fez uma aliança com Noé. Era um tempo terrível. Vamos ver como esse tempo era terrível? Vamos ver aqui alguns versículos. 6:1. Aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nascerem filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha que situação se encontrava na terra. No 7, disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga assim: eu acho graça aos olhos de meu Deus. Olha o 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive vai entrar naquela arca. Ele escolheu Noé e fez uma aliança com Noé. De todos os homens, de todas as pessoas que viviam naquela terra naquele momento, Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus o escolheu para fazer uma aliança. Então você pergunta assim: todo mundo ali era ser humano? Sim, ele era ser humano. Hoje todo mundo é evangélico? Sim, muita gente é evangélica, confessa Jesus Cristo como Senhor, mas Deus quer fazer aliança, não é com todos. Isso é uma aliança à parte, além da aliança da salvação que todos têm. Deus achou com Noé a graça aos olhos de Deus, e ele estabeleceu o pacto com ele. No tempo de Abraão, que nós vamos para Abraão agora, em Gênesis 15, vamos falar de Abraão. Gênesis 15, observe o capítulo 15, versículo 1 a 6, Deus acha também graça em Abraão, e faz uma aliança com Abraão. Preste atenção, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer? Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sai, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ele creu em Deus, Deus falou com ele. Deus fala com muitas pessoas, mas às vezes Deus fala e a pessoa não crê. Deus fala e a pessoa fica ali, não quero saber disso não. Não dá importância. Abraão deu importância, creu. E a Bíblia diz que por causa da crença dele foi imputado,
foi colocado na vida dele essa aliança de Deus com ele. Deus faz aliança com muitas pessoas agora, presta atenção, naquele tempo, Abraão guardou, usava, a Bíblia diz que ele usava, os teólogos judeus, ele usava 10% da renda dele para guardar um altar de pedras, no meio do mato, no meio do monte, um altar de pedras. Ele botava seguranças em volta, para que ninguém ali naquele altar matasse um animal e sacrificasse a outro Deus, que não fosse o Deus de Abraão. Então Abraão guardava aquele altar, porque Deus o chamou. Ele se importava com as coisas de Deus, no meio do monte, no meio do mato, um homem rude, ignorante, igual aos outros. Deus falou com um homem naquela época: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te indicar. Ele foi e ele obedeceu à voz de Deus. Deus poderia ter falado com outros homens na época? Sim. Deus certamente falou e muitos não deram ouvido, mas Abraão deu ouvido. E Deus fez aliança com Abraão. Então Deus o chamou e colocou ele num patamar diferente, um patamar de aliança. Contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, será um pai de nações, pai de multidão, como as estrelas do céu. Sai para fora da tua tenda e vê o que é que eu vou fazer contigo. Deus fez isso com Abraão, e Abraão obedeceu, e Abraão se importou com as coisas de Deus. Você já passou por isso? Você falar com uma pessoa e a pessoa não olhar para você, a pessoa não dá importância à sua fala, a pessoa menosprezar o que você está falando, você certamente não gostou. Chegar ao ponto de dizer: ei rapaz, presta atenção, eu estou falando com você. E a pessoa não presta atenção. Seja pai e filho, filho e pai, amigo e amigo, desconhecidos. Espera aí, eu estou falando com você. Um policial, estou falando com você. Eu estou multando o seu carro, você passou aqui e tal. Espera aí, rapaz. Isso irrita qualquer pessoa. Então Deus está falando com um, falando com o outro, ninguém ligava para nada. Deus falou com Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Olha a diferença que Deus fez na vida de Abraão e que o próprio Abraão fez no relacionamento com Deus. Diga assim: Abraão deu importância à voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele não desprezou o chamado de Deus, o que Deus estava falando com ele. Você está entendendo, querido? Aí, quando Deus percebe isso, Deus diz: o homem certo para eu fazer essa aliança que eu quero fazer é Abraão, porque Deus sempre quer fazer aliança na terra. São essas alianças que o Evangelho continua. São essas alianças que o Evangelho chegou até a Bahia, Feira de Santana, chegou até você. São essas alianças que o Evangelho chegou ao Brasil, atravessou fronteiras. São essas alianças, pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus e levar a palavra, custe o que custar. Você está entendendo? Custe o que custar. Então Deus é um Deus de alianças. Diga assim: Deus é um Deus de alianças. Olha aqui, Isaac segue agora outra aliança que Deus fez com outro homem, Isaac, no capítulo 26, Gênesis 26. Quem era Isaac? O filho de Abraão. E Deus faz uma aliança com ele parecida com ele. E Deus cita a questão do pai para ele próprio. No capítulo 26, no versículo 1 até o 6, havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Olha, a Bíblia está dizendo que houve a primeira fome nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E agora já estava havendo uma fome, uma dificuldade na vida do filho de Abraão, Isaque. Outra época, mas estava repetindo um mal. Isaque naquele tempo certamente era pequeno, nem tinha nascido, no tempo da fome com Abraão. Agora, Abraão já era morto, a fome agora voltou no tempo de Isaque. Olha a orientação de Deus para Isaque. Apareceu-lhe o Senhor, no versículo 2, e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então ele lembra a Isaque: olha, eu fiz um juramento com teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Abraão. Abraão me ouviu, Abraão cumpriu meus pedidos,
Abraão me obedeceu e você viu, Isaac, o que foi que eu fiz com ele. Você foi criado naquela casa e seu pai me obedecia. Então ele está dizendo, seu pai se importou comigo. Seu pai obedeceu a minha voz. Então aqui Isaac está repetindo o que aconteceu com o pai dele. E Deus também naquela época tinha dito, Abraão, sai dessa terra e vai para outra terra e deixa a tua parentela. Aqui Deus estava falando com ele, sai dessa terra. Não vai para aquela outra terra, não vai para o Egito, fica nessa terra que eu te mandar. Mas metade, 50%. Porque ele não tinha que deixar a família, ele tinha que ficar na terra que Deus orientasse. Multiplicarei no 4 a tua semente como as estrelas dos céus, darei a sua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Ele faz agora, Deus faz uma aliança agora. Olha Deus procurando pessoas para fazer aliança. Abraão tinha morrido. Deus agora está fazendo com Isaque. Isaque também já morreu. Quem é as próximas pessoas? Você. Deus quer fazer aliança com outras pessoas, sempre. Que fundamento há nisso? Que Deus não quer viver só no templo dele, só no céu, na morada dele. Deus quer viver em contato com a terra. E Deus quer estar em contato com a terra, com homens e mulheres que ouçam a sua voz, que creiam nele, creiam que ele existe. Amém, igreja? Então é assim que Deus quer e é assim que Deus tem feito. E a obra de Deus não para. Os tempos de dificuldades que tiveram com Abraão se repetiram com o filho. Houve fome na terra de novo. E ele queria ir para o Egito. O Egito era a maior nação do planeta na época. Os Estados Unidos de hoje. Você vê que todo mundo quer ir para os Estados Unidos. O México, a fronteira do México, a gente vê todo dia na TV. O mundo inteiro quer ir morar nos Estados Unidos. Porque lavando o chão nos Estados Unidos, fica rico. Brincadeira, né? Então veja que situação. Ele queria ir para o Egito, uma terra rica, que tinha alimento, tinha tudo. E Deus disse, não, fica na terra que eu te disser. Para Deus fazer uma aliança com ele, ele primeiro te dá a condição. Ele te dá uma condição. Não é você que é filho que vai dar condição para o pai. Ou para Deus, o Criador. Deus, não é assim não, eu quero assim, assim, assim. Deus dá a condição para que a gente obedeça, para que a gente ouça, para que a gente se coloque no lugar de ser humano. Entendeu? O nosso lugar é o lugar de ser humano. Deus é Deus. Então, quando a gente se coloca no nosso lugar, Deus dá as condições e aí vai acontecer tudo de bom na tua vida. Veja o que Deus falou para ele aqui, ó, nesse versículo 5. Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, meus preceitos e meus estatutos. Querido, nós estamos em Gênesis. A Bíblia não tinha sido escrita, não. Mas Deus falava com Abraão. Abraão faz isso, ele fazia. Faz isso, fazia, sem nada escrito. Sem nada escrito. Bastava Deus falar uma vez. Às vezes hoje a gente lê, está na Bíblia escrito, mas a gente não faz. Deus fala, mas a gente não faz. Tem gente que só faz alguma coisa depois que vê o diabo manifestar no corpo de alguém. Rapaz, o diabo existe. Está manifestado na mulher ali, no homem. Ali, ó. No culto de terça-feira. Ali, ó. Rapaz, agora eu vou me consertar. Entendeu? Porque viu o diabo, mas vê a Bíblia, lê a Bíblia, mas o temor não consegue entrar, só porque Deus é Deus de amor, ou a graça dele está sobre nós. Mas quando vê o diabo, eu entrei nela mesmo, foi um feitiço que me deu, vou matar ela e a família. Aí a pessoa crê. Porque foi falado com uma voz feia, com um grito, com, sabe? Aquela coisa de filme de Drácula. Aí a pessoa agora crê. Rapaz, eu vi um filme. Tem gente que não vem dia de terça aqui porque é filme de Drácula.
O pastor estava ali, eu assisti o que eu assisti no cinema, mas não é não, querido. Jesus passava nos lugares e os demônios caíam manifestados, por causa do poder que havia na vida dele. O endemoniado de Gadareno, o que foi que houve? Por que veio nos incomodar antes do tempo? O demônio falou para Jesus: você veio nos atormentar? Então, onde Jesus chega, atormenta os espíritos malignos. Eles ficam, né, no linguajar de hoje, eles ficam pirados. Pirados, louquinho, entendeu? Porque não quer a presença da luz, não quer a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso. Aplauda ao Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos aqui a outro texto, em Levítico, Êxodo, Levítico, abra aí no capítulo 26, no 26, 42. 26, 42. Levítico 26, 42. Aqui é um resumo das alianças que o Senhor fez. Olha aqui, ó, 26, 42. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, também do meu concerto com Isaque e do meu concerto com Abraão. Me lembrarei e da terra me lembrarei. Querido, uma aliança é tão forte, que Deus envolve nessas três alianças o planeta. Deus envolve a terra. Deus envolve a terra. Eu me lembro do concerto que eu fiz com Jacó. Por que Deus chama de concerto? A terra toda em pecado, todo mundo errado, todo mundo seguindo deuses estranhos. Aí o Senhor chamou Abraão, ele ouviu. Chamou Isaque, ele ouviu. Chamou Jacó, Jacó ouviu. Que Jacó já era o filho, a terceira geração, o filho de Isaque. Deus fala com uma geração, aquele da geração ouviu. Falou com outro, ouviu. Lá, antes de tudo, falou com Noé, Noé ouviu. Então Deus fala um concerto com a terra, por intermédio de uma só pessoa. É isso que Deus quer, uma pessoa que fique na brecha pelo reino dele, pelas crises, pelas causas, pelos problemas, seja o que for. Um homem só na brecha, o Senhor disse que não encontrou ninguém na brecha por Jerusalém. Mas bastava um para ele abençoar Jerusalém e abençoar Israel naquele momento. Que coisa, né? Uma só pessoa faz a diferença. Você vai fazer essa diferença. Você vai fazer essa diferença na sua vida e na vida de muitos, para a honra e glória do nome de Jesus. Você foi chamado por Deus, para Deus e para ficar com Deus. Aqueles que não conseguem, meu Deus do céu, mas vai fazer o que for e não vão ser felizes, em hipótese nenhuma. Vai ser o dinheiro não vai gerar felicidade, porque está na teimosia. Vai ser a educação não vai gerar felicidade, porque está na teimosia. Porque você foi chamado para propagar o Evangelho, para falar do Evangelho, para estar no Evangelho, para estar com Deus, para estar no exército do Senhor. E quando você, não, eu vou seguir minha carreira solo. Vou dar meu voo sozinho. Jesus, que dificuldade. Nós temos que dar voos juntos. Nós temos que estar juntos, porque Deus quer o povo dele juntinho, agarradinho, tá? Em nome de Jesus. Vamos seguir o texto aqui mais forte. No 42 fala de 3 alianças, lembrando, Jacó, Isaque e Abraão. E aqui eu te lembro da aliança que Deus fez com Jacó, que está incluída aqui. Segundo Samuel, vamos lá adiante, segundo Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 7. Segundo Samuel 7, nós vamos ver aqui agora o rei Davi. Deus é um Deus de aliança, e ele fez aliança com muitos homens na terra, e aqui ele fala da aliança dele com Davi. Segundo Samuel capítulo 7, do versículo 8 em diante, até o 14. Quem achou, diga amém. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Veja como é que Deus faz questão de dizer, né? Eu te tomei de um palácio, eu te tomei de uma cidade maravilhosa, eu te tomei de uma família bastarda. Não,
tirou ele da malhada. Davi era o irmão menor e o pior irmão. Naquele tempo, quem tomava conta das ovelhas era Davi. Os outros irmãos já eram guerreiros, soldados do exército. E aqui, o Senhor fala para ele: para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Então não olhe se você está com a malhada ou está com as ovelhas. Deus tem um projeto na tua vida muito forte. Deus falou: eu te tirei das malhadas e das ovelhas, para te fazer chefe do meu povo. Que coisa interessante, né? Todos os grandes de Deus eram pequenos no início. Deus não chama ninguém já grande para fazer a obra dele. Deus chama aqueles pequenos que ninguém dá valor, que é o pior da família, é o rejeitado, é o coitadinho. Querido, você é o coitadinho para a família, para a Feira de Santana, mas para Deus você não é coitado coisa nenhuma. Para Deus você é grande. Aplauda Jesus. Olha o 9. Eu fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que sai das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Este edificará o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filho dos homens. Então observe que depois de Davi, quem veio? Salomão. Agora, como Deus é bom. Como a pessoa que está na velhice, ou uma certa idade, como Davi estava, ouvir a voz de Deus, e Deus dizer: olha, o teu futuro, Davi, é esse. Eu estabeleci uma aliança contigo, tu foi uma bênção, o teu reino foi estabelecido, tu foi chefe do meu povo e deu tudo certo, meu povo não foi mais humilhado, uma nação, eu te dei repouso dos inimigos na nação de Israel, e agora, vai vir um filho das tuas entranhas, o teu filho vai te suceder, e tudo vai ser uma bênção, e o reino vai ampliar e vai crescer. Que coisa interessante, né? Como Deus é bom, como Deus fala com a gente hoje, já fala para as tuas próximas gerações. Diga: as minhas gerações são filhos da promessa, e Deus vai abençoar os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, e assim por diante. Aplauda Jesus Cristo. Que coisa interessante. Agora, olha o que acontece lá com Salomão. 1 Reis, aí depois de 2 Samuel, 1 Reis, no capítulo 9, olha o filho dele. Olha outra aliança que Deus faz já com o filho dele, aquele que construiu o templo, o grande templo de Salomão. Capítulo 9, do versículo 4 ao 6. Olha aqui a lembrança que ele faz. Lembra de Isaac, que Deus, quando falar com Isaac, Deus lembra Abraão, teu pai? Lembra? Como Deus é um Deus de gerações. Olha o que acontece aqui no versículo 4. 9:4. Se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai. Eita, Deus tremendo. Está falando agora com Salomão. O camarada jovem, bonitão, né? Rei. Sucedeu o pai, com o exército na mão, rei de Israel, morava num palácio. Davi já deixou tudo prontinho para aquele filho ali maravilhoso. Aí Deus aparece para ele e chama a atenção dele. Se você andar nos caminhos que seu pai andou, está vendo? Certamente Salomão chega a tremer. Rapaz, eu preferia que Davi, meu pai, falasse comigo. Deus está falando comigo. Davi me botava no colo, mas aqui o negócio é sério.
Se tu andares perante mim como Davi teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos. Lembra quando Deus falou lá de Abraão? Falou para Isaac? Isaac teu pai, Abraão guardou os estatutos, juízos e preceitos. Aqui ele repete para Salomão. Se você fizer como Davi fez, aí, ó, tá vendo, gente? Olha o 5. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, diga misericórdia, e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel na terra que lhes dei. Veja que Deus fala: o que eu estou te propondo, brincadeira, né? As coisas se repetem, gente. Aí a gente fala assim: Salomão, Davi. Não, Deus quer outros Davis hoje. Deus quer outros Salomãos hoje. Deus quer pessoas assim hoje. Deus que precisa continuar o projeto dele com alianças. Alianças. Homens que sejam diferentes. Pessoas que sejam diferentes. Estava conversando com minha esposa hoje, e ela deu um relatório assim, falando comigo, e veio na mente dela o ficar. O ficar. Aquele que fica. Aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, eu fico. Todo mundo foi embora, todo mundo fugiu, um ficou. E esse que ficou fez toda a diferença. Sozinho fez toda a diferença. Será que nós vamos chegar daqui a mais 20 anos e vai ficar alguém? Com tantos vírus que virão. Com tantas coisas que vão vir aí. Que está escrita na Bíblia, que está no teu colo. É sério. O negócio é sério. Prega, a gente às vezes, né, sem chamar um pregador de fora, a igreja voa, as cadeiras voam, mas na hora que diz: o vírus chegou, não fica um. Meu pai do céu, a palavra foi para onde? Foi para o lixo, saiu de dentro da mente. Deus mede você não é no momento das emoções, Deus mede você no momento do dia mau. No dia da dificuldade. Toda dificuldade que tiver na tua rua, na tua cidade, no teu país, Deus vai ver como você vai se comportar. Como você vai se comportar. Cadê fulano? Eu vim aqui para ele orar por mim. Não, ele já pegou o barco e já zarpou. Mas espera aí, está tendo uma enchente aqui na rua. Quanta enchente teve agora? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no litoral de Santos, no litoral paulista. Pessoas dormindo, acordaram mortas. Acordaram não, morreram e não acordaram. Acordaram mortas. E aí alguém ali gritou: tem um pastor que mora ali, vai lá na casa dele, a gente precisa de oração aqui para fulano não morrer. Quando foi, cadê o pastor? Oxe, o pastor já está no Rio de Janeiro, foi embora. Então precisa aquele que fique. Precisa daquele que fique. Entendeu? E Deus tem um negócio com aquele que fica, com aquele que não abandona o barco, não vai de jeito nenhum. Então, querida, em nome de Jesus, Deus confirmou com Salomão a descendência de Davi, Deus confirma com ele. Vamos ver agora o nosso Senhor Jesus. Eita, capítulo 6, Evangelho de João. Capítulo 6 do Evangelho de João. 28 a 40. 28
a 40. 6, 28 a 40. Jesus é o pão da vida para os que creem. A própria Bíblia está dizendo. Que é muito fácil dizer, Jesus é o pão da vida, é o pão da vida, para os que creem. É brincadeira. Vamos lá, 28. Disseram-lhe, pois, 6:28, não é isso? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? A orientação aqui, ó. Você vai trabalhar ali numa empresa, foi contratado, o emprego é seu, o seu currículo aprovou, tudo aprovou. Aí você vai receber instruções, o que fazer dentro daquela empresa. O emprego está muito difícil, não está? Quando você vai trabalhar numa empresa grande, uma indústria muito grande, multinacional, quem é telefonista não pega um papel no chão. Uma empresa grande, o segurança é segurança, até porque não pode misturar os ofícios. Então a pessoa está lá de segurança, ele é técnico de segurança, ele é treinado para pegar na pistola, na arma, ele fica lá na portaria, ele não pode atender um telefone. Então você chega numa empresa, uma indústria que tem aqui no centro industrial da nossa cidade, indústrias grandes, cada um ali não sai do local de trabalho. Mas quando você arrumar um trabalho numa empresa pequena, uma boutique, uma loja, um supermercado, uma empresa menor, você faça de tudo, querido, porque senão, ó, você arruma um emprego e vão lhe cortar. Ó. Faça isso aqui, não posso. Eu fui contratado para isso. Faça isso aqui, não posso. Eu fui contratado para aquilo. Porque você não faz, mas tem 20 que quer fazer. Tem 12 milhões de desempregados. Ah, mas eu sou médico. Na hora o médico é médico, estuda anos para ser médico. Tem hora que ele vai ter que dar injeção porque não tem enfermeiro no hospital, não tem maca, ele vai ter que carregar alguém que ele não pode. O maqueiro não está, o maqueiro está em greve. A gente vive num país assim. Então, para salvar alguém, o médico vai dar injeção, o médico vai e faz a coisa, porque ele não tem a obrigação de dar injeção a ninguém, não. Mas para salvar, ele dá, senão a pessoa morre. Então, estamos ainda nesse tempo. Vai ter um tempo, talvez, que não precise mais disso. Então, veja. Jesus aqui está orientando. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus orienta. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos o que creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, igreja? Então, essa foi a aliança que Deus fez com o próprio Cristo. O pão que desceu do céu é Ele, uma aliança, Ele e o Filho, e quem aceitar essa aliança também vai ser salvo naquele último dia. Aí você agora essa aliança já estendeu a todos. A aliança de Davi
foi assim, exclusiva para ele. A aliança de Salomão foi exclusiva. A aliança de Jesus, Jesus mesmo diz, ó, eu sou o pão que vim do céu, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e aquele que crê em mim, no último dia eu ressuscitarei. Então veja só, aí agora a aliança, essa aliança aqui é minha e da minha esposa, é meu casamento, mas essa aliança de Cristo aqui, ó, já é passada para ele e para todos. Todos, vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, glória a Deus.